boa noite, bem-vindos a mais um programa Comunhão. Boa noite, Edinho. De distância, muito bom tê-los novamente, mais uma vez, 257, 8? Isso, João? E 8? 258 programas, estamos aqui há praticamente 5 anos quase no ar, e felizes por estarmos com você mais uma vez aqui. Isso aí. E acabamos de chegar, de certo modo, né, do 3 em 1. Foi um encontro muito bom, porque estamos voltando ao presencial, né? Então, graças a Deus por isso. E deu para ver vários irmãos lá, e tiramos até fotos com alguns, mas não deu tempo de preparar as fotos para trazer aqui. Mas graças a Deus, todas as coisas colaboraram, e acho que não vimos mais nada realmente, e com o tempo, né, vamos começar a ouvir cada vez menos, né, sobre essa pandemia, e tudo para a glória de Deus, não é verdade? Verdade, eu acho muito bom quando podemos rever pessoas, ver pessoas pela primeira vez, né, como aconteceu nesse evento, e é muito bom quando podemos ter a oportunidade de ter comunhão como igreja, isso é muito importante para todos nós. Verdade. Bem, nós estamos dentro de uma série falando sobre educação de filhos, e já falamos sobre assuntos importantíssimos aqui, e até outros assuntos estão começando a surgir, baseado no que a gente está já ouvindo, né, dos nossos irmãos. Na primeira semana que nós falamos sobre isso, foi no dia 8 de setembro, e nós ouvimos como influenciar seus filhos espiritualmente. Nosso irmão Maurício Silva, lá de Belo Horizonte, ele veio falando sobre esse tema. Depois, semana passada, nós tivemos nosso irmão Zanata, de Mato Grosso do Sul, falando sobre como criar limites saudáveis. E foi muito bom o conteúdo desses dois programas até agora. E hoje nós temos certeza que será da mesma maneira, né? Um conteúdo abençoado, onde nós podemos compartilhar com os irmãos informações de suma importância, né? Hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos para a educação de filhos, com nosso irmão Brian, que virá lá de Oklahoma, diretamente de Oklahoma, ao vivo conosco aqui para falar sobre esse tema. Edinho, vamos falar antes de nós chamarmos nosso convidado, nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre o que nós temos aqui. Vamos para um pequeno intervalo, falar sobre literatura, não é? Literatura Verdade. é importante, né? Nós conseguimos levar os irmãos até as casas dos outros, assim, de uma maneira muito agradável, né? Com certeza, né? E a hora que eles quiserem ainda. Verdade, né? Então vamos falar sobre o nosso irmão Enio Latorre, que está lançando um livro que já está circulando entre as congregações, os irmãos estão adquirindo esse livro, que fala sobre contextualização dos livros do Novo Testamento. A Bíblia tem o poder de mudar vidas. Mas a grande maioria das pessoas nunca leu. Muitos os que a leram não entenderam o seu conteúdo. O livro Contextualização Resumida dos Livros do Novo Testamento, de Enio Latorre, é uma nova maneira de compreender melhor o conteúdo geral do Novo Testamento. É preciso ler a Bíblia e ir além da leitura, para encontrar significado e compreensão. Não é um livro apenas para acadêmicos ou líderes, é para quem quer conhecer melhor a Deus e ter uma nova perspectiva em cada passagem. Contextualização resumida dos livros do Novo Testamento você encontra na editora Resgate. www.resgateeditora.com. Já demos aqui uma palhinha do nosso convidado, mas daqui a pouco, né? Agora, por enquanto, é eu e o Edinho. Se a gente tivesse outro rosto, hoje seria um bom dia para usar, né? Mas é o que temos. Verdade. Bem, Edinho, você fez uma entrevista recente, agora a gente vai mostrar daqui a pouco, né, sobre o Colheita Brasil. Fala um pouquinho antes de nós mostrarmos essa. É verdade, João. Colheita Brasil
acredito que a maioria das pessoas que está nos ouvindo e nos ouve já sabe que é a maior oportunidade que cada um de nós tem para pregar o evangelho sem sair da sua casa, apenas colocando suas mãos dentro dos bolsos, né? E lá é onde está seu dinheiro. Porque na realidade, o papel de todos nós é ofertar para o Colheita Brasil. Por que é o papel de todos nós? Porque é uma iniciativa criada para que os irmãos brasileiros comecem a juntar os seus recursos e assim termos recursos para enviar irmãos em cidades, iniciando pelas capitais brasileiras, onde não temos Igreja de Cristo aqui no Brasil. E posteriormente, até quando terminarmos, e se Deus permitir, em breve atingiremos essas capitais, também iremos para outras grandes e importantes cidades no Brasil, e consequentemente a obra não deve parar nunca mais. Ou seja, a ideia é que o Colheita Brasil seja um projeto contínuo, e se Deus quiser, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a sua contribuição é importante. Tem o grande dia da colheita, né, que é uma data selecionada, mas você pode hoje fazer parte do Colheita Brasil já fazendo seus depósitos diários, semanais, mensais, ou deixar separado para aquele grande dia da oferta que nós fazemos e inclusive anunciamos aqui já há algum tempo. A Colheita Brasil é um ministério, na realidade, de várias igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, não é um projeto de uma congregação somente, ou seja, é de quase todas as congregações espalhadas pelo Brasil. Eu digo quase todas porque talvez a sua congregação ainda precise participar ou você falar para outros irmãos, para a sua congregação como um todo, participar deste grande projeto que é o Colheita Brasil. Vamos ver a entrevista que eu fiz aqui com seriam 2 casais, né? Mas vão aparecer 3 pessoas na tela que vão para a próxima missão a partir de janeiro. Não vou falar muito mais, porque senão você não vai ver eles falando. Vamos deixar que eles falem um pouco mais sobre esta nova missão em Boa Vista. Veja mais. Olá, estamos aqui em Curitiba, estamos falando agora e vamos falar a partir de agora com um dos casais que vai para a primeira missão em Boa Vista do Colheita Brasil. Colheita Brasil você tem conhecido e vai conhecer cada vez mais, e é importante conhecer quem vai para Boa Vista agora e está se preparando. Eu queria saber um pouco mais quem são vocês. Oi, boa tarde, irmão. Meu nome é Abraham Isasa. Meu nome é Carla Isasa. Nós somos da Venezuela. Nós, por a situação venezuelana, moramos na Bolívia perto de 2 anos. Lá conhecemos a Pablo da Silva, que é um irmão do Brasil. Ele fez AME e ele está fazendo parte desta missão há 4 anos. Ele fez o convite porque juntos trabalhamos na Igreja de Cristo em Cochabamba, na cidade de Cochabamba, e depois de fazer 1 ano de provas psicológicas e todo o processo de seleção como missionários, vinimos a morar na cidade de Campo Grande a partir do 7 de fevereiro. E desde 7 de fevereiro, como está sendo essa preparação de vocês para a ida para Boa Vista? No primeiro lugar, nós estamos aprendendo a língua portuguesa, que é uma língua irmã, prima da língua espanhola, mas é muito diferente, né? Sim. Sim. E além disso, estamos fazendo estudos de teologia na CERCRIS. Nós estamos estudando e hemos tenido algunos intensivos con profesores como Ranieri, con Adriano y algunos otros mestres da palavra. Além disso, estamos juntándonos con os demais casais do time, o irmão Pablo da Silva e sua esposa Cami Urquidi, e o irmão Pedro da Silva também e sua esposa Samara. Que bom. Como que está quem tem auxiliado, aliás, na preparação de vocês para essa missão? Os preparativos para a missão da Boa Vista, no primeiro lugar, a Igreja de Cristo Campo Grande. A Igreja de Cristo Campo Grande está fazendo o trabalho de ajudar-nos economicamente e dando-nos ferramentas
no estudo da palavra. Além disso, o Cercris e os irmãos de colheita também. Então tem se sentido bem supridos, né? Muito, demais. Que bom. Demais. Que bom. E vocês estão animados? Muito animados. Que bom, ótimo isso. Estão ansiosos, então? Como animados, também ansiosos, né? Eu sou de carne e osso. Eu acho que até perde o sono às vezes, né? Com certeza. E se não existisse o Colheita Brasil, vocês acham que seria possível essa missão para Boa Vista? Eu acho que não. Não, né? Acho que não, porque é muito difícil fazer um trabalho missionário e precisamos de que o Brasil junte forças. E no seu caso, ainda uma preparação da língua, da cultura, financeira, né? Como você disse, suprindo as necessidades de vocês, para que vocês se preparem para ir para o local, né? Sim. Isso é importante mesmo. Então, o que vocês têm a dizer para a igreja no Brasil em relação a tudo isso? Primeiramente, estamos muito agradecidos. Amém. Eu quero dizer obrigado, Brasil. Eu quero dizer que o povo, Deus, no interior do homem, usou um vazio com seu nome. E o povo brasileiro tem um vazio muito grande. Vocês são bons para ficar com fé. São bons para abraçar a palavra de Deus. E eu estou muito grato por a oportunidade que vocês estão dando-me a minha família e a mim para estar com vocês e caminhar junto com Jesus. Obrigado, Brasil. Eu sou Edson Cruz e acabei de entrevistar o Abraham e a Carla, que estão indo para Boa Vista graças a todos nós do Colheita Brasil, ou seja, a igreja espalhada por todo o Brasil. Somos todos Colheita Brasil. Somos todos Colheita Brasil. É isso aí, esse é o Colheita Brasil, é um ministério muito especial que nós abraçamos realmente, como diz o Edinho lá no final do vídeo, né, somos todos Colheita Brasil, né, Edinho? Acho que tá mudo, Edinho, tá com... isso. Eu falei exatamente, João, e você pode ser Colheita Brasil se ainda não é. Né? Se ainda não é Colheita Brasil, se você não contribuiu, procure conhecer mais sobre o Colheita Brasil e passar a ser mais uma pessoa que contribui anualmente ou mensalmente, diariamente, como você preferir. A gente aceita as suas doações, seja no tempo que for, da forma que for. Embora tenhamos um dia para essa grande oferta, ela está livre para que o ano inteiro essa oferta seja contínua e seja feita por todos nós, no caso, né? Conforme as possibilidades das pessoas, dos irmãos que estão participando, né? Então, exatamente. Você tá vendo um projeto já de sucesso. Brasil... Exatamente. E você está vendo que as suas ofertas propiciaram, né, proporcionaram para que esse casal estivesse se preparando, estudando, vislumbrando já a missão para daqui um pouco tempo, né, que vai ser no começo do próximo ano. Então, eles já estão fazendo tudo isso através das doações já efetuadas no Colheita Brasil e você pode ser um grande doador. E na próxima semana nós teremos a outra entrevista. Eu falei 2 casais, né? Porque na próxima semana teremos outra entrevista com outro rapaz que vai estar aqui Pablo. Falando, o Pablo, né? Apesar do nome, ele é de Natal. Sim, sim. E estará falando também a visão dele sobre esta obra que está para ser executada. Então, próxima semana, esteja atento a mais uma entrevista para o Colheita Brasil. Colheita Brasil afinal, eu, o João, você, todos nós, somos Colheita Brasil. Tem bastante coisa para falar sobre o Colheita Brasil, né? Mas a gente vai ter chance para isso, mas antes de tudo mais, eu quero pedir que compartilhe. Hoje o Facebook tem um problema, não sei qual não está no nosso alcance, né, de resolver, então compartilhe, para que mais pessoas possam chegar aqui através do YouTube, que é a única forma que nós temos agora de transmitir o programa hoje, pelo menos. Na semana que vem, se tudo der certo, lá com o Facebook. Mas, geralmente o problema somos nós, né? Mas hoje não.
Desde cedo o João já está tentando resolver esse problema, mas infelizmente não conseguimos Então, nenhuma espécie de resolução. sim, compartilha o link, tá aí nos comentários, você pode ver também esse link aí, claro que não dá para decorar, então você copia, cola assim de alguma forma, porque o assunto realmente é muito bom hoje também, né? Vamos falar sobre os princípios bíblicos para a educação de filhos. De qualquer maneira, vai ficar gravado e disponível para mais pessoas assistirem. Quero agradecer a todos que já estão aqui conosco, como a Mary Juscelie, dando boa noite aos irmãos aqui, a Sidney Menaldo também aqui conosco, Silvio Crescêncio também dando boa noite, Ronaldo Machado conosco também, Sidney Menaldo aqui escrevendo que é Sidneia, e o Francisco aqui de Atibaia, né? Daniel Gomes também conosco aqui. Novamente, lembrando aqui, compartilhe, né, o programa de hoje com seus contatos. Estamos somente no YouTube hoje por conta de algum problema aqui. O Mark não quis dizer, o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, ele não nos deve satisfação, né? Então a gente não sabe o que aconteceu, né? O Eugir Girondo conosco aqui também, e o Evandir Silva, também é mais um irmão aqui, e dando boa noite em especial para o nosso irmão Brian e Jaqueline. Obrigado, desde já, né? Então, já que nós sabemos, e os irmãos também, pelo jeito, né, sabem quem nós estará conosco aqui, vamos trazer então o nosso irmão Brian, e muito obrigado por aceitar o nosso convite, e antes de mais nada, boa noite, Deus abençoe você e a toda a família. Boa noite, é um prazer estar com vocês, e que Deus abra as nossas mentes e corações para seguirmos totalmente a Jesus. Amém, amém. Realmente. Brian, eu, antes de mais nada, também tenho que dizer que é uma excelente honra, assim, que ter você. Acho que não é para qualquer um, nós somos qualquer um, e você atendeu o nosso convite aqui. Inclusive, até nós mudamos, né, de quinta para quarta para realmente tê-lo, porque realmente é um prazer. Sua história te precede, muitas pessoas te conhecem por todas as coisas que você fez, né, Dinho? Verdade, eu lembro do Brian desde criança, né? Então, desde que você era criança, né? Que eu era criança, claro. É verdade. Pois é. E tem trabalhos até hoje muito comentados em todos os lugares que a gente vai. Em algum momento surge seu nome falando do seu trabalho, de algum legado que você deixou aqui para nós. Sim. Então, Brian, só assim te apresentar como se você precisasse de apresentação, né? Você foi missionário e, consequentemente, pregador, evangelista e depois presbítero na 9 de julho, na verdade. Por quantos anos isso aconteceu? A parte como missionário era 6 anos e meio, na década de 70. Depois, em 82, recebemos convite da congregação na 9 de julho para trabalhar como pregador e evangelista, e lá em 86 fui também consagrado como um dos presbíteros, servindo com outros irmãos de grande importância no reino. E aí em 96, Jaqueline e eu fomos para Manaus e passamos 5 anos lá. Deus abençoou muito aquele trabalho. E aí na volta para São Paulo, em 2001, nós simplificamos o nosso serviço a Jesus no sentido que começamos a ir somente de casa em casa. E nisso nós temos viajado em muitos estados brasileiros, e por isso eu fico muito feliz de ouvir dessas notícias de expansão do reino, e que vocês continuem firmes e ver o que Deus vai fazer com tudo isso, porque parece algo muito bom. E agora são 7 anos que estamos em Oklahoma, nos Estados Unidos, e felizmente, nesses últimos tempos, uma igreja brasileira
aqui em Oklahoma estão se reunindo em nosso apartamento. Então, foi muito bom conhecer essas pessoas que não conhecíamos antes. São pessoas que estão ouvindo bem a mensagem e dando prioridade. Então, ficamos muito felizes com essa oportunidade, mas que Deus continue abrindo as portas de oportunidade para todos nós, para Amém. que haja grande crescimento do reino. Verdade. Bom, resumindo aqui um pouquinho sobre sua família, você é casado com a Jaqueline e tem quantos filhos? Temos um casal, a Bárbara e o Joel, os dois casados em São Paulo. Eles fizeram USP e se casaram com Sidney e a Ana Flávia. E felizmente, para nós, em nossa velhice, eles estão por perto. Barbie e Sidney têm duas filhas, as duas estão fazendo faculdade. Também Joel e Ana têm 3 filhos, e o mais velho, Nicholas, está no seu 2º ano de universidade. Então, e felizmente eles são fiéis a Jesus e estão usando as oportunidades que têm para o bem do reino. Puxa, seus filhos são sensacionais, como você e a Jaqueline, é realmente uma família abençoada, e ó, a gente é muito abençoado aqui no Brasil por tê-los por tanto tempo aqui servindo, e olha, que Deus realmente abençoe o trabalho de vocês aí. Edinho, tem alguma pergunta? Tá mudo, Edinho. Aí. De novo, eu deixo mudo para não atrapalhar e acaba atrapalhando de não voltar com o som. Brian, eu tenho curiosidade, além da 9 de julho, como eu falei, você deixou um legado, por onde a gente passa, a gente ouve falar do seu trabalho. Você lembra quais trabalhos fora da 9 de julho você já fez? Bom, são muitos, porque naquele período que eu descrevi, depois da nossa volta de Manaus, nós fomos em 18 estados brasileiros. Deus abrindo portas e a gente sendo convidados para chegar lá. Era normalmente grupos pequenos, mas Deus abençoando. E antes disso, até ir para Manaus, houve muitas oportunidades para viajar no interior paulista, mas também nos outros estados do sul, do meio oeste. Então, eu realmente não sei o número total de estados brasileiros, mas muitas oportunidades. E aí, com isso, houve essa oportunidade para compartilhar o que realmente importa. E felizmente as pessoas têm sido maravilhosas com a boa vontade para deixar de lado o que não presta, para seguir somente a Jesus. Amém, amém. Amém. Então, muito bom ouvir. Eu queria até comentar isso, né? Na minha opinião, você é um dos precursores dos chamados hoje grupos de casa, né? Porque você iniciou a ideia, inclusive, não só de grupo de casa, mas que as casas são a igreja, né? E isso é muito importante, e eu vejo que, por causa disso, acredito que muitas igrejas em vários lugares iniciaram seus trabalhos por causa disso, né? E é claro, como eu falei, é um legado que você nos deixou aqui, e até hoje ainda é muito comentado e falado sobre isso. Verdade. Bom,
eu agradeço, mas eu fico extremamente feliz porque, porque em tudo isso Deus é honrado. Porque quem Amém. faz a obra é Ele. Amém. Nós somente somos cooperadores, mas É, é Ele que faz. verdade. Mas Verdade. graças a Deus por você e sua família. E falando em família, né, então nós gostaríamos de te dar esse tempo para você compartilhar conosco assim um pouquinho sobre esses princípios bíblicos para a educação de filhos. Isso. No fim, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus voltou ao céu, mas antes de voltar, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irem, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, justamente, Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que foi o mestre dos mestres, mostra que a autoridade vem de Deus, foi dado para ele, mas dado para ele para a obra. Então, ele diz que nós devemos fazer discípulos, batizando esses discípulos e ensinando, depois do batismo, o caminho certo. Então, é um trabalho extremamente importante de fazer discípulos, de batizar, de ensinar depois do batismo. Agora, se é importante para todas as pessoas com quem temos contato, e imagine a importância para os nossos filhos. Então, justamente, Deus nos dá os filhos para que haja, assim, brincando um pouco, um estudo permanente em casa, porque nós estamos compartilhando tudo aquilo que nós temos aprendido de Jesus para os nossos filhos. Mas é claro que tem que ser traduzido em linguagem que os filhos entendem. Então, não pode ser uma linguagem difícil, assim, religiosa. Não, precisa ser do jeito dos filhos, de acordo com a idade. Mas o alvo é justamente esse, para que sejam discípulos de Jesus. É claro, a decisão é dos filhos, não é a nossa decisão. Mas nós já decidimos, nós vamos fazer tudo possível para que haja novos discípulos feitos. Então, a mesma maneira que ajudamos pessoas ao nosso redor, ajudamos as pessoas dentro das nossas casas. Agora, eu falo isso porque o próprio Jesus passou por esse processo. Vocês lembram que os pais terrestres de Jesus eram pessoas simples. José, um carpinteiro, Maria, que provavelmente tinha pouca idade quando Jesus nasceu, mas de qualquer forma, essas pessoas tão simples, e inclusive de uma cidadezinha chamada Nazaré, esse casal fez um trabalho tremendo, porque quando aos 30 anos Jesus saiu para levar a mensagem para o mundo inteiro, não faltava nada para ele. É claro que a bênção de Deus é fundamental, mas também você tem que entender que era o ambiente familiar que fazia uma diferença. E Jesus cresceu
naquele ambiente, um ambiente simples, mas que havia suficiente para, por exemplo, ele aprender a ler, porque em Lucas 4, ele entra na sinagoga em Nazaré e ele lê do profeta. Então, isso mostra que ele foi preparado, ele aprendeu a trabalhar, porque não somente o pai terrestre dele era chamado carpinteiro, mas ele mesmo foi chamado de carpinteiro. Então, ele usou suas mãos para ajudar a sustentar a família. Bom, tudo isso nós podemos ver no Evangelho de Lucas, porque começando em Lucas capítulo 2, quase no fim de capítulo 2 de Lucas, nós temos não somente sobre o nascimento de Jesus e sua apresentação no templo em Jerusalém, que era o que era exigido pela lei do Velho Testamento, mas nós temos os primeiros tempos, os primeiros anos da vida de Jesus. Então, em Lucas 2, 39 e 40, diz: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortaleceu. E um momento só, deixe-me. Meus olhos me falhou um pouco. Deixe-me ver aqui, por favor. Lucas. Voltando para a leitura, em Lucas 40, o menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então, justamente, Jesus voltou de Jerusalém para Nazaré. E lá passou sua infância. Mas não era uma infância qualquer, porque ele tinha pais que eram tementes a Deus. E assim, ele cresceu em todas as maneiras. Ele ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. É isso que nós queremos para os nossos filhos. Agora, o que dá para ver é que havia convivência entre Jesus e seus pais, e depois com aqueles que foram nascendo de forma normal para fazer o resto da família. Então, justamente havia uma família onde havia possibilidade de conversar sobre coisas importantes, mas também havia condições para trabalhar fisicamente, havia condições para aprender a ler, e em tudo isso nós podemos ver como era a condição. Com isso, já podemos começar a tirar umas conclusões para nós. Nós temos que ter contato com os filhos. Nós temos que conversar e ouvir o que os filhos estão dizendo. Eu não sei como,
mas os aparelhos eletrônicos têm que ficar descansando um pouco. De vez em vez, a Jaqueline e eu estamos tomando café da manhã fora, porque quem conhece a Jaqueline sabe que é a coisa predileta da vida dela. Então, estamos lá, entre uma família, na padaria onde estamos tomando café, e os 4, pai, mãe, 2 filhos, têm aparelhos eletrônicos e praticamente não há conversa, praticamente nem sobre o que vão comer. Mas não pode ser assim. Nós precisamos ter essa convivência. Quando Jesus saiu aos 30 anos de idade, não era um estranho lá no mundo de fora. Não. Ele já tinha trabalhado e em casa houve essa possibilidade de avaliar o que estava acontecendo. Então Jesus cresceu em tudo isso, porque ele tinha pais, mesmo sendo simples, que eram tementes ao Senhor. E nós temos mais um exemplo nesse finzinho de Lucas capítulo 2, que é o que aconteceu, e isso seria somente um acontecimento, como havia sempre, mas é quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele surpreendeu todo mundo por seu interesse espiritual. E como aconteceu, se ele estava já pensando, chegando lá este ano, porque a família provavelmente ia todos os anos para a festa dos judeus, talvez ele estivesse pensando, esta vez eu vou fazer aquelas perguntas que eu tenho. De qualquer forma, é isso que Jesus faz. Porque Jesus fica com os professores da lei do Velho Testamento, fazendo perguntas, ouvindo as respostas. Não é que ele era um pequeno sabe-tudo, mas o que ele sabia, ele podia relacionar com aquilo que ele estava ouvindo. E no versículo 46 diz, 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse. Bom, antes de ouvir a bronca que Maria deu em Jesus, o que nós vamos ver é que veja o que um menino de 12 anos é capaz de fazer. Nossos filhos, às vezes, parecem precoces em certas áreas, jogando bola ou nos estudos, mas também podem ser na vida espiritual. E não era que Jesus sabia tudo. Não, ele ia fazendo as perguntas e ouvindo, mas ele podia levar isso a sério. Então, todos ficaram admirados e chegando
José e Maria também ficaram admirados, e é quando Maria disse: filho, como que você podia fazer isso conosco? Quem já teve mãe já ouviu isso várias vezes. E graças a Deus é uma demonstração de interesse, de zelo, mas ao mesmo tempo de não saber exatamente o que fazer com esse menino. O que fizeram é levaram ele para casa e ele ficava lá obedecendo os pais e trabalhando e estudando. Como eu disse, assim, aos 30 anos, ele estava preparado. Nossos filhos são nossos filhos. Isso quer dizer que cada um é diferente. Então, não há uma receita universal. Somente que todos precisam ouvir a mensagem de Jesus e ter todo o incentivo para também seguir. E, por sua vez, e do seu jeito, ter a condição de ser e fazer discípulos. Eu lembro, como se fosse ontem, o Joel, com talvez 13, 14 anos, todos os sábados, terminando o almoço, saindo de casa. E para que finalidade? Porque um outro rapaz da idade dele tinha tomado a decisão de seguir Jesus e foi batizado. Mas quem é que ia acompanhar esse novo? Felizmente, foi o Joel. Então, vocês podem imaginar que, felizmente, não houve qualquer chateação nossa, que ele, terminando o almoço, e de fato ele terminava, porque quem conhece Joel sabe que ele gosta de comer. Então, ele terminou bem o almoço, mas ficamos tão satisfeitos de ver que ele estava ajudando. E de fato, aquele outro menino se tornou uma grandeza, por exemplo, no louvor musical da igreja, e assim por diante. Mas o que estamos vendo, que esses princípios são simples. É estar com os filhos, é trocar ideias com os filhos, é incentivar. E, por exemplo, quando os filhos tiverem boas ideias de como espalhar a palavra, nós devemos incentivá-los. E não achar ruim. Não, mas você precisa fazer a lição de casa. E preciso. Mas lição de casa não é a coisa mais importante. Se seu filho tem essa noção que Jesus ensina, de ser discípulo e fazer outros discípulos, então nós devemos estar incentivando e pedindo a bênção de Deus. Quando Maria, voltando aqui para o fim de Lucas 2, diz, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? O quê? Ele não tinha pai? É claro que ele tinha pai. Isso é, em termos humanos, José, que era carpinteiro, que ensinou ele como ser carpinteiro. Não, mas todos nós temos um pai maior. E o pai maior de Jesus é o nosso pai, o nosso Deus.
E veja, aos 12 anos, ele entendeu aquela prioridade. E nós podemos também aprender isso. E nós podemos repassar para os nossos filhos. Não é tanto em conversar muito. É muito mais no exemplo de vida que nós estamos dando. No versículo 51 diz, então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Jesus voltou daquele episódio aos 12 anos em Jerusalém. E o que ele fez? Ele obedeceu seus pais. Agora, nós sabemos que estamos falando sobre o Filho de Deus. Mas veja a humildade, veja a paciência dele e justamente a dos seus pais. Então, ele demonstrava que era importante ele ser obediente. Esse é outro grande princípio. Os filhos precisam obedecer aos pais. Não porque os pais sabem tanto, mas porque Deus colocou os pais para essa finalidade, para repassar coisas importantes da vida, e especialmente coisas espirituais. No versículo 52, diz, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Às vezes nós falávamos que Jesus crescia em 4 maneiras. Crescia fisicamente, porque era um homem forte. Não era um fraquinho qualquer, não. Era um homem que trabalhava com as mãos. Ele cresceu de uma forma intelectual, aprendendo. Ele se dava bem com as pessoas, então ele cresceu de uma forma de um jeito social, emocional, e, mais importante, ele cresceu espiritualmente, dando prioridade para a vontade do Senhor sobre sua criação. Então, olhando o resto do Novo Testamento, nós podemos ler essas mesmas coisas. Porque, por exemplo, em Efésios 6, o que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, que seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não irritem seus filhos, mas dão incentivo para que haja essa possibilidade de crescimento. Então, filhos obedecem os pais. Os pais não desincentivem os filhos, mas haja uma cooperação. Esta é a coisa boa. Numa família cristã, às vezes nós temos tempos difíceis, mas vamos ter tempos melhores. Vamos poder ver
a vitória de Deus em nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Em Colossenses, capítulo 3, diz a mesma coisa: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque fazê-los é grato diante do Senhor. Eu lembro que, às vezes, nossos filhos não queriam, de jeito nenhum, obedecer o que nós estávamos dizendo. Mas eu sempre dizia, vocês vão fazer. Por quê? Porque é preciso, nesse momento, que haja essa cooperação. Agora, quando vocês forem adultos, quando vocês estiverem na sua própria casa, é você perante Deus. Naquele momento, eu não vou estar dizendo para você, faça isso, não faça aquilo. Mas enquanto estamos aqui nesta casa, precisa haver essa obediência. Obediência é o que dá tempo para os filhos de aprender o caminho certo, para não fazer bobagem. Então, justamente, há o mandamento ou orientação básica de obedecer aos pais. Porque fazendo isso é para Deus. Nós pais, nós temos a possibilidade de ser utilizados por Deus para o desenvolvimento dos filhos. Que Deus dê uma grande vitória na sua casa. Que Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado. Realmente excelente, como nós prevíamos, né? Obrigado mesmo, Brian, mas nós temos aqui até algumas perguntas, até para fazer uma interação, né? Inclusive pessoas fazendo perguntas aqui nos comentários, né? Mas uma coisa que, assim, até uma curiosidade, acho que talvez minha, mas também de algumas pessoas, né? Jesus, como filho de Deus, será que ele nasceu sabendo tudo, por exemplo, como obedecer aos pais, ou ele precisou aprender isso também? Boa pergunta. A minha percepção é que ele precisava dessa experiência, dessa prática, porque em termos poderíamos imaginar, ele já sabia, mas de fato ele nunca tinha feito, porque a existência celestial é certamente bem diferente do que aqui na Terra. Então, sua casa humilde em Nazaré era como se fosse um laboratório de fazer e ver o resultado. E felizmente, ele sempre fazia o que era para fazer e o resultado era maravilhoso. E é por isso que eu disse, aos 30 anos, não havia qualquer falha ou falta na pessoa de Jesus. E as pessoas podiam dizer ou fazer qualquer coisa contra ele, mas ele nunca perdeu o rumo certo. E é claro que é isso que nós gostaríamos de ver em nossos filhos. Verdade. Verdade. Temos aqui uma pergunta do o Biramar Ferreira. O que fazer quando os filhos dizem que não querem mais ir para o culto e nem se converter ao Senhor? Eu ia brincar e dizer,
Perguntem se eles quiserem almoçar amanhã. Não, não. Francamente, enquanto estamos em casa, estamos em casa. E a família participa, todo mundo, das reuniões de louvor a Deus. Então, sim, deve haver, com o melhor jeito possível, mas deve haver essa certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, nós não queremos ver nossos filhos saindo fora de Jesus. Mas a decisão adulta é dos filhos, não é mais nossa. Mas enquanto estão em casa, precisa haver, pelo fato que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós nunca sabemos o que vai acontecer. É aquele filho que diz, eu não vou, eu não aceito. Ouvindo a mensagem, talvez mude. E é claro que é isso que a gente quer ver. Uhum. Então, como lidar com a decepção de filhos descrentes que conheceram o Evangelho? É muito difícil, mas filhos adultos são adultos, vão prestar contas a Deus. E sim, isso fica difícil para nós, mas nós precisamos fazer hoje o que é possível, para que amanhã não haja toda essa tristeza, porque aí mesmo ficando extremamente chateados com a falta de fé, nós sabemos que houve oportunidade ampla para o desenvolvimento espiritual. E inclusive, com isso, nós ficamos muito felizes, porque nós tentamos, Deus nos abençoou. Fazer mais que isso, nós não podemos. Porque, de fato, os filhos, como adultos, vão decidir seu rumo. Nós temos aquele provérbio que dá muito conforto. E, felizmente, eu tenho visto isso muitas vezes, que diz que ensine a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. E vendo isso, é uma satisfação enorme de ver aquele filho que era rebelde voltando e servindo ao Senhor. E felizmente são muitos exemplos que nós temos visto assim. Muito bem. Eu até fiquei com Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9 na cabeça, né? Onde Deus está instruindo para pegar o filho, inculcar na cabeça dele, né? E falando de tudo isso que você tem falado. É muito, muito bom mesmo, né? Eu vou lançar aqui uma pergunta, mas pensando, por exemplo, que nós temos muitos irmãos, muitas pessoas que se batizaram e foram primeiros da família, né? Se batizarem e têm filhos, e os filhos não são cristãos. Como é que esse pai vai conseguir discipular o seu filho a ponto de de que ele tenha o interesse em ser a igreja? Bom, é claro que é com a grande bênção de Deus, porque sem o poder de Deus não somos nada, mas também deve influenciar mais e melhor o nosso filho se tivermos ânimo para servir a Deus. Se for algo chato para nós, o filho vai perceber rapidinho. Mas se é algo muito bom,
mesmo não aceitando nesse momento, ainda fica como opção de vida. Então, por exemplo, nós nunca criticamos irmãos em Cristo. Absolutamente nunca. Já a nossa convivência muitas vezes dava assim numa situação quase impossível, assim quase uma raiva, o que vai acontecer? Mas nossos filhos não sabiam nada disso, porque não precisam saber, precisam ser filhos crescendo pouco a pouco na fé. Então, um exemplo seria exatamente isso. Não faça críticas à irmandade. Olhe as coisas boas, porque felizmente sempre há, mesmo com aquela pessoa difícil que às vezes dificulta um pouco sua vida, mas mesmo com essa pessoa há coisas boas. Verdade, são assim coisas muito importantes para a gente realmente colocar em prática, né? Que a igreja é a nossa família também, não é? E se os filhos estão ouvindo alguma coisa que a gente assim, está sendo indiscreto, eu acho que a gente está já mostrando para eles que não é um bom lugar. Então, muitas vezes somos os culpados, né? Exato. Então, como abrir um diálogo entre os filhos que são jovens maduros ou adultos? Eu acho que nas oportunidades que Deus vai nos dar, precisamos realmente falar sobre o que é importante para nós. Porque, como pais e mães, isso tem um efeito positivo, um efeito forte. Aí, por exemplo, ao invés de criticar, falar sobre a coisa boa, falar sobre aquele homem que tinha dificuldade de fazer uma oração em voz alta, seus filhos podem ficar sabendo de onde aquele homem veio, como ele cresceu na fé e como ele está lutando para até aprender a se expressar espiritualmente. Bom, falando isso incentiva o filho, porque ele começa a ver que realmente, ao invés de criticar, estamos vendo quais são as coisas boas. Verdade, realmente. Bom, a criação de filhos é uma coisa bem complexa, ou depende muito, acho que talvez do jeito que a gente começou, talvez até, né? Mas, enfim, como fazer com que, assim, disciplinar os filhos sem causar essa ira? Como fazer isso de uma forma que eles assim, aceitem realmente que é um trato de amor e tudo mais? A chave é ser o mais coerente possível. Agora, nós somos muito falhos. E às vezes passa o limite, nós ficamos com raiva, mas mesmo naquele momento, nós temos que saber que o Espírito Santo é maior do que o nosso espírito. Então, nós temos que buscar uma maneira entendível para o filho, mas que não ofenda o filho, ou não há necessidade de uso de qualquer violência verbal ou física. Agora,
eu não tenho visto ainda, por exemplo, qualquer criancinha de 1 ano que não precisa de ajuda de tirar os dedos do soquete elétrico. Então, tem que... precisa, às vezes, de uma mão forte, e a criança vai, não, eu quero. Ou não fala ainda, mas chora porque quer colocar os dedinhos na tomada, mas não pode. Então, naquele momento, é algo bem necessário. E aí, com o filho de 15 anos, não vai ser mais a tomada, mas vai ser outras coisas, talvez até mais importantes, e às vezes nós precisamos nos expressar de uma forma bem vigorosa, que isso não vai levar para nada que é bom. E o nosso filho tem nos observado, e se o que nós estamos vivendo se condiz com o que acabamos de falar, há boa possibilidade que, mesmo não gostando, vai cooperar e fazer o que deve. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Elgir, o Elgir sempre fazendo boas perguntas aqui. Ele colocou aqui, como que você media o crescimento espiritual dos seus filhos? Na participação deles nas atividades da igreja ou nos relacionamentos perante seus parentes, amigos e familiares? Ou seja, como que você fazia para mensurar o quanto que teu filho atingiu ali espiritualmente? Era pela atividade que ele participava na igreja ou com os relacionamentos com as pessoas? Brincando um pouco, a resposta é sim. Sim. Sim, entendi. É a participação, porque nossos filhos podem ser muito amados por outras pessoas. E eu sei disso de experiência, que às vezes havia certas experiências. Eu lembro quando um casal do Rio Grande do Sul estava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, fazendo um trabalho, um tratamento médico com o filhinho. E o homem e Joel ficaram tarde à noite assistindo futebol. E eu pensei, mas que coisa. Joel precisa deixar o homem descansar um pouco, porque viajou do sul e chegou e assim por diante. Mas o homem não era convertido a Jesus ainda. E no café da manhã, no dia seguinte, ele disse, eu gosto tanto de falar com Joel. Então, e aí, anos depois, em Porto Alegre, nós tivemos oportunidade de ver esse casal de novo, e foi uma satisfação. E é claro que a primeira pergunta era, e o Joel? Então, com isso, nós não devemos pedir que os filhos sejam adultos. E, à medida do possível, devemos deixar a sua participação com outros, em termos espirituais, mais como é possível para eles, porque cada filho realmente é diferente. Verdade. E agora que temos 5 netos, posso dizer, e os netos também. Então, Sim. Então a gente tenta incentivar ao máximo e deixar bem claro
que o que estão fazendo está certo. Quando está acertando, nós não temos que falar muito, porque às vezes os filhos até ficam um pouco chateados. Deixe-me em paz. Não, mas quando eles sabem que os pais estão muito agradecidos a Deus, e isso ajuda. Verdade. O Rafael Nardi aqui está perguntando como é que nós podemos tratar o tema tatuagem com os filhos, o uso da tatuagem. Realmente aqui temos uma diferença enorme assim de costume e tudo, porque Deus me abençoando, eu nunca vou fazer tatuagem, mas um pouco porque eu sou covarde, então eu não quero. Mas mais uma vez, tendo opinião, devemos expor essa opinião. E por exemplo, se é algo que custa dinheiro e custa, nós não precisamos dar o nosso dinheiro para uma tatuagem, a não ser que haja motivo para isso. Então, isso quer dizer que o filho vai ter que trabalhar ou fazer algo para poder ter. E com isso, talvez não haja tanta vontade. Então, justamente, se os nossos princípios ou percepções não nos levam a, por exemplo, fazer para nós mesmos, não há necessidade de fazer para os filhos. Uma coisa que eu sempre falava: vocês estão aqui com os pés abaixo da nossa mesa. Um desses dias, logo, vocês vão ter sua própria mesa. Ou, em outras palavras, tinham que comer o que nós estávamos comendo, mas um dia podem ter filé mignon todos os dias, assim, não tem. Mas também sobre costumes. E aí, com isso abriu, deu oportunidade para os filhos não reclamar tanto, porque realmente os pais se esforçando não precisam ouvir muitas reclamações dos filhos. E aí, mais uma vez, quando os filhos estiverem em sua própria casa, aí vão fazer do jeito que eles querem, e o jeito que Deus quer. Verdade. Outra pergunta aqui do Rafael, muito legal, gostei da pergunta, né? Porque agora eu sou avô, não sei se você sabe, Brian, mas eu me tornei avô. Então. E ele pergunta aqui, você atualmente é avô, qual coisas ou situações você faria diferente pensando na criação dos filhos nas partes espirituais? Felizmente, eu com a Jaqueline tínhamos incentivo espiritual e até uma certa percepção que nos ajudou desde cedo a ajudar os nossos filhos. Agora, com netos, eu vejo que há um outro tom, porque não há tanta responsabilidade, porque tem aquela brincadeira, você vai lá, faz bagunça, você vai em casa. Você não tem que arrumar a bagunça que fez. Mas provavelmente nós avós devemos ajudar um pouco, sim. Mas com os netos, nós podemos falar sem tanta responsabilidade. Por isso, deve ser coisa boa, porque
os netos não precisam de incentivo para fazer o mal, ou para bagunçar, ou para gritar. Então, e aí com isso nós ficamos livres para incentivar. E também nós precisamos incentivar os nossos próprios filhos, que são os pais desses netos. E não achar ruim do jeito que estão fazendo. Não vai ser o jeito que nós fizemos. Agora, uns princípios, eles vão repetir. Mas é uma nova casa, é uma situação diferente. Então, nós temos que ter sabedoria que Deus nos dá de nos calar e não dizer sempre, isso está errado e vocês não sabem nada. Não. Pela graça de Deus, eles vão fazer um bom trabalho. Amém. É um excelente conselho, né? Sabedoria para se calar. Mesmo que você tenha o que falar, né? Fica quieto. E acho que tem um momento certo também, né? De conversar, de falar, afinal de contas, a gente fica velho e tem que ficar sábio, né? Então, pelo menos alguma coisa boa da sabedoria, né? E a Maria das Graças, aquela pergunta, como devemos agir quando temos filhos rebeldes? Orar, eu falo isso, obviamente, é o primeiro passo para tudo. Mas, normalmente, um filho rebelde é rebelde porque nós não temos noção como cuidar. Então, vamos orar e pedir a bênção de Deus. E pedir sabedoria. E, ao mesmo tempo, na medida do possível, ter convivência com esse filho. Porque é o único jeito que nós temos como seres humanos. Nós oramos e aí tentamos nos interessar na vida do filho, mas também ele precisa se interessar em nossa vida, que vai ter essa forte dosagem de espiritualidade. E aí ele começa a ver. E nunca devemos perder a esperança, porque justamente tem aquele princípio que quando for velho, vai saber qual é o caminho certo. É claro que nós temos visto muitas pessoas que quase fizeram homenagem aos pais, mas enquanto os pais ainda estavam vivos, não demonstrava qualquer apreço do que os pais estavam fazendo. Mas a resposta seria de nunca perder a esperança, nunca se calar. Agora, nós não temos que falar sem parar, mas sendo apto, é para dizer. Certo. E tem uma pergunta aqui do Daniel Gomes, pergunta simples, mas ao mesmo tempo até complicada, né? Ele diz, e quando os pais são separados? Não, é muito difícil, mas e vai ser difícil, mas aquela tática de nunca criticar os outros irmãos da igreja para que seus filhos tenham uma possibilidade de ter uma espiritualidade forte, é a mesma coisa com a pessoa que saiu de casa, que fugiu da situação. Precisa haver respeito por aquela pessoa e, podendo, seria de orar por aquela pessoa se arrepender, porque está precisando, tendo filhos, precisa dos dois pais.
Isso aí. Edinho tem uma pergunta aqui. Deixe-me ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Na sua opinião, como é que Jesus se tornou aquele menino de 12 anos? Eu acho um dos fatos mais mirabolantes do Evangelho. Inclusive, é por isso que eu posso dar esse tipo de resposta com certeza que vai dar, mas evidentemente no dia a dia daquela casa, as conversas, os trabalhos feitos, tudo isso deu condição. Em Lucas 4, nós temos Jesus aos 30 anos de idade entrando na sinagoga em Nazaré, mas provavelmente ele tinha essa oportunidade com o pai terrestre dele, e aí, mas sem ele ter falado para outros, evidentemente ele estava pensando sobre esses temas. E chegando em Jerusalém, houve essa abertura de uma forma, como eles deixaram um menino fazer perguntas, nós não sabemos, mas veja o resultado que isso deu. Algo maravilhoso. E, felizmente, com isso, isso já começa a responder aquela pergunta: com que idade alguém deve se batizar? Bom, com idade de por si só tomar iniciativa e querer se aproximar ao Senhor Deus. Excelente. Então, uma outra pergunta, tem tantas perguntas aqui, infelizmente o tempo, né? Nós não temos tanto, mas você já deu tantas boas respostas como essa última, realmente, né? Jesus não se tornou por acaso, né? O quem ele realmente foi. E acho que o que ele fez lá em Lucas 4, acho que até antes dos 12 ele já estava fazendo, né? Mais uma pergunta aqui. A Bíblia ensina que devemos corrigir com vara até. De que forma e quando devemos fazer isso? Precisamos ter a atenção do filho. Nós não podemos ensinar o caminho certo, seja em termos espirituais ou materiais ou escolares, se não houver a atenção do filho. E isso varia com a personalidade do filho ou da filha e também da circunstância. Certamente não devemos ter uso de violência, não devemos ficar transtornado e aí partir em cima, porque é claro que nós somos bem maiores do que os filhos, mas quando a vara, o castigo de uma forma, é o único jeito para chamar a atenção do filho. Me parece que devemos. É claro que na modernidade as casas legislativas estão, às vezes, até fazendo isso de algo que foge da lei e tudo mais,
Agora, o que foge da lei e deve fugir, e deve ficar longe de nós, é a violência. Sim. Mas como eu disse, aquele menino de 1 ano e a tomada elétrica vai enfiar os dedos, ele faz 1000 vezes, e 1000 vezes você diz, não toque. Ele vai fazer de novo. 1001 vezes. Porque é assim que é. Então, naquele momento, para ajudá-lo, entender que é importante, que é um extremo perigo, aí somente uma batida na mão. Mas não precisa ser de jogar a criança e fazer um escândalo. Mas deve haver aquilo que é apropriado. Depois do fato, nossos filhos falaram que um dos castigos maiores que demos para eles era a conversa. Porque eles não queriam conversar, porque sabiam que estavam errados. Mas conversando, aí felizmente, aí ficou mais claro que nesta casa não podemos fazer isso. Então, quando a criança é pequena e precisa de ter sua atenção chamada, é uma coisa. Agora, grande perigo, a criança precisa entender que existe, mas aí, com o passar do tempo, é a conversa que é mais importante e francamente, os filhos vão dizer, pai, não precisa falar, porque eu já sei. Bom, vamos verificar se sabem mesmo. É verdade. Bem, como disse, gostaria de fazer muitas perguntas, realmente mais até, né? Mas aqui a gente tem várias pessoas que, assim, te conhecem, tem muitas gratidões, assim, para, por exemplo, a Heloísa Mello, aqui, lá de Cuiabá, né, dizendo gratidão, Brian, pelo ensino. Doutor Lousada, Arnaldo Lousada, né? Grande abraço, Brian, muito bom vê-lo. Aqui, já é Lousada, lá de Porto Alegre, escrevendo, né? O Eugir também aqui esteve conosco, né, fazendo perguntas. Infelizmente não conseguimos pegar todas as perguntas, né? Lá de Franca nós também temos a Sonara escrevendo aqui, né, que é gastronomia, mas é a Sonara, né? Que bênção, Brian, nesse programa, família muito amada por nós, né? Então lá de Franca, filha do seu Davi, lá de Franca, né? Quem mais aqui? Marlin, José Ailton, lógico, né? Felizes que vocês já queriam também, com toda a família também aqui. João. Desculpa, fala. Eu estava falando do Rafael Nardi aqui, né? Ele está lembrando, inclusive, o Brian, né? Ele falando, obrigado por levar Deus a sério na sua vida. Ele disse que ele é uma das crianças que você fazia o trabalho na Vila Guilherme, na Escola Bíblica de Férias. Ele tinha 6 anos na época, hoje tem 37, uma bela família em Cristo. Verdade. E até se tornou nosso sobrinho aqui, né? Por tabela. Verdade. Por isso está numa boa família, né? Bem, eu ia chegar lá, Edi, mas aqui Marli José Hilton também, né? Então, o João Dark também lá de Belo Horizonte, né? Que alegria ouvir o Brian. Estamos em situação difícil com os aparelhos eletrônicos dos filhos. Mas geralmente são os pais que dão, né? Porém, é uma situação realmente difícil, concordo, João Dark, que é difícil mesmo. Ronaldo Machado, aqui de Paulínia, ele foi muitas vezes na minha casa, né? De casa em casa, inclusive, né? Não só na casa do Ronaldo, como em tantas casas, né? Roselane aqui, que era de Manaus e agora está se preparando para uma missão do Colheita Brasil em breve, né? Também aqui, saudade desse irmão, sua esposa Jaqueline. Agradeço pelos ensinamentos no período que esteve em Manaus durante 5 anos. Realmente muito bom, né? Ana Maria Rancoleta também, que saudades, Brian. Que mais aqui? Heloísa Mello, dizendo também que é sempre prazeroso para nós participar do programa, grata pelo
tema muitíssimo importante e tão necessário, realmente, né? O Bira, lá de Cabreúva, também aqui conosco, dando a sua saudação e também dizendo bom ouvir o senhor Brian. Evandir também aqui conosco, né? Dando boa noite também para você e para a Jaqueline. Várias pessoas aqui, eu tentei selecionar algumas, eu não consegui fazer tudo, né? Mas tem mais aqui, Cláudio Rancoleta também aqui apareceu uma nova mensagem também. Agradeço a Deus por sua vida e esforço. Quem mais aqui? O Daniel falando, excelente programa, que Deus abençoe a todos. Bom, o programa sempre acontece todas as quintas, nas 21 horas, excepcionalmente hoje, né? Na quarta, porque amanhã o Brian tem um compromisso muito importante, né? Que é ensinar a palavra de Deus lá na sua casa também, né? Então, por isso mesmo a gente está fazendo o programa na quarta. A gente não podia perder essa oportunidade de ter o Brian aqui conosco, né? Então a gente mudou, a gente aqui tem essa possibilidade de mudar facilmente, né? Quando puder voltar, Brian, pode ser na terça, quarta, quinta, quando você diz o dia. A Maria das Graças aqui agradece, entendeu a sua resposta também, né? Enfim, tem muita gente aqui realmente escrevendo também, né? Júlia Ferreira também aqui, grande servo de Deus, né? Então, dizendo que Deus abençoe também, né? E várias outras mensagens. Desculpe a todos que eu não consegui trazer todas as mensagens aqui, mas, Brian, então, eu quero agradecer muitíssimo as suas palavras, seus ensinamentos aqui. De fato, é um assunto que a gente está precisando muito, a gente está planejando esse tema há alguns meses, acho que desde o ano passado a gente começou a falar, e olha, tenho que dizer que foi difícil encontrar pessoas qualificadas para falar sobre esse assunto. Graças a Deus a gente conseguiu algumas como você, por exemplo, né? Graças a Deus, e muito obrigado por aceitar o convite aqui, né, Edinho? É verdade, a gente agradece até porque a gente sabe que suas palavras são ensinamentos para nós adultos, inclusive, né? E aí nós vamos educar as crianças, né? Então é muito importante, e às vezes nem tão crianças assim, né? Porque às vezes, como você disse, tem filhos adultos, desafios novos até que a sociedade está enfrentando, né? Em relação à multimídia, a própria espiritualidade e a palavra de Deus, né? Então, queria agradecer imensamente a você, porque particularmente eu digo, foi um presente para todos nós, não só a sua presença, como suas palavras a todos nós. Obrigado. Então, esperamos numa próxima oportunidade tê-lo novamente, né? É sempre realmente uma grande alegria te encontrar de qualquer maneira, mesmo a uma tela de distância. O Gia, que está me escrevendo toda a experiência, é uma grande contribuição para a nossa vida cristã, familiar. Obrigado, Brian. Marli, José também aqui escrevendo, obrigado, João Edinho, por esse banquete maravilhoso. De fato, nós estamos não necessariamente satisfeitos, né, porque já estamos convidando novamente aqui, mas muito obrigado, Brian. Manda um abraço a toda a família, são pessoas excepcionais, vocês são realmente, fazem a diferença em qualquer lugar, e Deus abençoa muito mesmo toda a sua família, né, o Sidney, assim, agregando outros, né, que realmente fizeram já tanta coisa pela igreja e acredito continuam fazendo aí, né? Então Deus abençoe muito, dá um abraço na Jaqueline por nós, nos seus filhos, nos seus genros e netos. Bom, sim, muito obrigado. Tem sido uma experiência muito bonita, porque é sempre assim. É somente abrir o Evangelho e a gente se anima. Amém. José Polato aqui, lembrando de você que estudou a palavra com ele em 86. Olha, isso aqui é uma bênção, né? E é isso. Muito obrigado novamente. Nós vamos dar continuidade ao programa aqui. Desejamos que Deus continue abençoando você grandemente, como de fato sempre tem feito, e você, consequentemente, abençoando tantas pessoas como você fez hoje. Deus te abençoe a toda a família. Tá bom, então, tudo de bom para vocês. Amém. Amém, tudo de bom, até mais. Então, Edinho, aqui, programa excelente, né? Estamos muito abençoados, né? Desde lá do nosso primeiro tema, né? Que começamos falando aqui como influenciar os filhos espiritualmente com Maurício Silva, lá de BH. Como criar limites saudáveis, semana passada com o nosso irmão Zanata. E hoje, né? Falando sobre princípios bíblicos
para a educação de filhos com o nosso irmão Brian. E semana que vem, o nosso irmão é o Gil Girodo. E ele vai falar sobre os filhos e a pressão da sociedade que a gente está realmente vivendo, né, nessa situação. Uma pressão, né? Estamos na panela de pressão, estamos sendo testados. É contínuo, inclusive, não é, João? E não está pressionando os jovens, está pressionando os pais, os adultos. Sim. E, consequentemente, pressiona eles também, os jovens. E até a palavra desafiar vem bem à tona agora, né? Bem a calhar, realmente. Então, Edil, você gosta de praia? Gosto, claro que gosto, com certeza gosto. Ainda mais em lugares bons e que nós podemos aprender, né? E segue mais agora da série Jesus e o Mar. Programa Comunhão apresenta a minissérie Jesus e o Mar. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que jazia em trevas e viu grande luz. E aos que viviam na região das sombras da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 12 a 17. Olá, eu sou Edson Cruz, você está na série Jesus e o Mar. E aqui nós vemos mais uma aparição de Jesus perto do mar. Era uma terra onde tinha o mar e onde as pessoas estavam perdidas em trevas. E Jesus é a luz. Ele veio trazendo a luz e dizendo a todos nós: arrependam-se, porque é chegado o momento e o momento é Jesus. É para todos nós isso. Nós devemos enxergar a luz, ver Jesus, enxergar todas as suas qualidades e as capacidades que Ele falando para todo mundo que está em trevas, venha para a luz. Esta é a missão de cada um de nós. Programa Comunhão apresentou a minissérie Jesus e o Mar. Isso aí, ficou bonito, Edinho. Ficou. Na verdade, a Bíblia fala, né? A natureza demonstra, contempla a glória de Deus, né? E é isso. O feio que estava em pé ali era só mais um, mas a natureza ela é inigualável. Verdade. A gente passa, né? A natureza, por enquanto, fica, né? Verdade. Por enquanto, mas um dia ela vai ser resgatada também, porque a gente só veio para depredar, né? É verdade. Pois é. Que bênção ter o Brian nesse programa. A Sonara aqui dizendo, né? Família muito amada por nós e por todos nós, realmente, né? Então, Verdade. sempre um prazeroso para nós participar do programa. Grato pelo tema muitíssimo importante, tão necessário. Excelente programa. Algumas pessoas, né, assim, trouxe para falar sobre... a nossa intenção é essa mesmo, de compartilhar conteúdo, né, de valor com as pessoas também. Vandir também escrevendo, parabéns pelo trabalho, João, Edinho, né? Então, realmente somos abençoados porque temos vocês, aí é uma tela de distância e contamos com vocês também. Todas as quintas estamos aqui para exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas, manter comunhão mesmo que é uma tela de distância, procurar a união, a edificação de todos, né? O Bíblia também escrevendo aqui, programa Comunhão tem aumentado a cada semana o seu nível e com vocês e todos os convidados. Muito obrigado, né? Então, o Bíblia também participou aqui, né? Então ele também aumentou, né, o nosso nível, assim. Com certeza. Maria das Graças também falando sobre o trabalho, né? Nossa intenção é essa mesma, né? Trazer as pessoas mais para perto de coisas boas.
muita gente, muitas dessas pessoas que estavam conosco hoje, tivemos muitas pessoas, eu não sei nem contar aqui, mas podia estar assistindo televisão, assistindo novela, assistindo até política, né, que é importante no seu... Os próprios Mas, vídeos da internet também, né? Vendo outros vídeos de outras coisas, né? Que hoje em dia está muito difundido isso, e né? inutilidades em geral, né? A gente está tentando trazer realmente alguma coisa de conteúdo que todos nós precisamos. Mesmo que você já tenha um filho adulto, esse assunto também é para você, é importante para você, é importante para mim. Então, e até para um dia, quem sabe, eu falar para outra pessoa mais nova, né? Para a pessoa que vir pedir conselho sobre como eu posso ajudar meu filho, né, a se desenvolver. Olha, eu ouvi tudo isso aqui. E mais, né? A gente está aqui para realmente compartilhar isso com todos os irmãos. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui. Muitos, né, que participaram, mandando mensagens, outros, mesmo que não participaram, mandando mensagem, mas aqui, ó, Ana Paula, por exemplo, de BH, mensagens às vezes curtas, mas para a gente é importante, né, saber que a gente tem esse apoio, né, e queremos agradecer mesmo, né? Então tem muitas mensagens que nós recebemos aqui, queremos agradecer a todos vocês por participarem e fazerem o programa Comunhão. Mas, como todo bom programa, tudo que é bom acaba, né? Verdade, Estamos chegando ao final. Mas como o João já antecipou, próxima semana, com o nosso irmão Eugir, até falando aqui, né, a última mensagem, né? Toda pressão do mundo tem uma válvula de escape, a força de Deus. Verdade, né? Então, próxima semana ele vai estar ao vivo aqui conosco, falando ainda mais sobre o tema família. Então, próxima quinta-feira já temos compromisso marcado com você, com o nosso irmão Eugir e com a comunhão costumeira, habitual de toda semana. E o tema dele é exatamente esse, né? Filhos e a pressão da sociedade. Por isso ele escreveu, né? Toda pressão do mundo tem uma válvula de escape. Então ele já está dando uma pré-solução aqui, né? Uma pitada já, né? Com certeza. Isso aí. Que nos resta? Nos resta despedir de você, que está a uma tela de distância de nós. Não estamos vendo o seu rosto, mas temos certeza que você deve estar tão feliz quanto estamos, não só com a presença do nosso irmão Brian, como a comunhão uns com os outros. E semana que vem também nós voltamos com as dicas do Bruno, porque essa semana nós esquecemos de avisá-lo que íamos passar para a quarta. Então, Bruno, desculpa. Mas poderemos continuar, ele vai estar aí no programa e vai aparecer, né? Verdade. E é isso. Voltamos então semana que vem. Deus abençoe a todos e uma ótima noite, né? Uma ótima noite, boa semana e, se Deus quiser, semana que vem, todos novamente juntos. Amém. Eugir aqui, Mariana, Eugir, Mariana aqui. E Ana, um abraço à família, né? As pessoas ainda conversando aqui, né? E nós também, né? Claro. Isso aí. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. A Bíblia tem o poder de mudar vidas. Mas a grande maioria das pessoas nunca leu. Muitos os que a leram não entenderam o seu conteúdo. O livro Contextualização Resumida dos Livros do Novo Testamento, de Enio Latorre, é uma nova maneira de compreender melhor o conteúdo geral do Novo Testamento. É preciso ler a Bíblia e ir além da leitura, para encontrar significado e compreensão. Não é um livro apenas para acadêmicos ou líderes, é para quem quer conhecer melhor a Deus e ter uma nova perspectiva em cada passagem. Contextualização resumida dos livros do Novo Testamento você encontra na editora Resgate. www.resgateeditora.com. Pai nosso que está no céu, nós, os brasileiros, suplicamos, tem compaixão de nós,
os pecadores. Abençoe nossas autoridades. Abençoe nossos governantes. E nos perdoe, Senhor, pelas escolhas. Pai, temos sentido o teu juízo sobre essa terra. Desgraças, tragédias, violências e toda sorte de corrupção. O pecado tem nos trazido consequências. Ajuda-nos, ó Pai, e usa a sua misericórdia, que o coração do povo se volte a Ti. Pois só o Senhor é Deus, que salva. Em nome de Jesus. Amém.